e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o Domingo de Ramos, em que nós comemoramos, lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a instituição da Eucaristia e a sua condenação. Assim, então, nós podemos dizer que estamos fazendo memória da história da salvação. O próprio Cristo pediu aos apóstolos, no último encontro, que fizesse lembrança da sua paixão redentora. Começamos, então, com a celebração da paixão, ou lembrança de sua entrada triunfal na Cidade Santa, quando ele é proclamado o enviado em nome de Javé. Desde a perda da amizade do homem com Deus pelo pecado, nossos primeiros pais, a história da salvação com Deus, com o pecado dos primeiros pais, então, a história da salvação, Deus sempre procura o homem e sempre procurou por várias oportunidades. A humanidade, para libertar, é preciso-se que haja-se o encontro com o Pai, através do Filho. Assim, na primeira leitura de hoje, deste domingo, que é tirada de Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7, o profeta lamenta o fracasso da missão, em referência à não escuta dos profetas, com a apostasia de Israel, que se deixa contaminar pela idolatria, tornando-se assim um povo exilado sob o domínio de nação pagã. Essa narração, colocada na boca do céu de Javé, que é o canto de hoje, não é um fracasso de Deus, uma vez que é o próprio Deus que aceita a missão, entregando-se a própria vida para a redenção da humanidade. Convida Israel a converter-se, a manter-se unido na fé, em Javé. Fracassado, vários profetas que advertiam o povo, mas não ouvindo-os, foram exilados. A desobediência, fechar os ouvidos, os leva ao afastamento de Deus. O que Deus realiza agora com seu Filho não é apenas para um povo, mas para todos. É uma salvação universal. Brota o clarão da salvação para todos. É a vitória sobre a mentira, sobre o pecado. Por isso, a fidelidade a Deus não é do povo, é o fracasso do homem dedicado, que afasta-se para entregar-se a seus próprios defeitos, seus próprios pecados. Javé, lembra o profeta, humilhado, escarnecido, esbofeteado, desfigurado, nos tira da condenação pelo pecado, para nos tornar membros da família divina. É o trabalho da história da salvação através daqueles que falam em nome de Deus. Já na segunda leitura, que o apóstolo Paulo nos coloca, é um trecho da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Ele convida a igreja que está em Filipo a revestir-se de Cristo, despojando-se de tudo o que afasta da cruz. A existência ou a exortação usada na carta é um hino cristológico, um louvor ao Cristo. Exorta os filipenses a se comportarem como Cristo se comportou, imitando a sua obediência ao Pai. Cristo, morto e ressuscitado, nos lembra o apóstolo, é a nova meta de vida da qual os fiéis, por graça divina, foram introduzidos, ou seja, aceitos, introduzidos na família divina,
por um benemérito, um dom do próprio Pai em seu Filho. Pela obediência, o apóstolo nos lembra, Cristo não se afastou da sua missão, assumiu-a plenamente. Como ele diz, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. Crucificado, o escândalo dos judeus, tolice para os pagãos, a cruz, foi a sua degradação final. E o apóstolo continua apresentando a resposta do Filho de Deus com a oração e a humilhação. E ele vai nos lembrar, por isso que Deus o exaltou superlativamente. Deu o mais sublime que existe, a própria vida. Cristo renunciou à sua condição divina para fazer-se solidário com a humanidade, uma humanidade decaída. Por isso, o apóstolo lembra, o Pai o exaltou após a morte, com a ressurreição. Aqui então, queridos irmãos e irmãs, a participação dos homens na vida de Cristo, pela humilhação da cruz, é a consumação da sua vocação. Nós somos chamados a seguir o Cristo, tomar a sua cruz e caminhar com ele. Já então no Evangelho, Lucas apresenta o relato da paixão a partir da instituição da Sagrada Eucaristia e também do sacerdócio ministerial, que nós pegamos hoje do texto do capítulo 22, versículo 14, ao capítulo 23, versículo 56. É um texto longo que narra todo o processo político-religioso que condenou Cristo. Primeiro, Cristo constituiu seus sucessores, ou seja, a instituição do sacerdócio cristão. E a partir deles se perpetuou no pão e no vinho, na Eucaristia, não deixando órfão a sua igreja. É a primeira apresentação de Lucas. No processo político, religioso, agora entrando na condenação de Cristo, Cristo é julgado sem direito à defesa. Vemos pelo relato lucano que os protagonistas históricos da condenação de Jesus são os chefes do judaísmo, os escribas, os teólogos, os magistrados, o Supremo Conselho. Por medo, eles traem a verdade. Pela aliança com o poder político, se vendem e condenam o inocente. Na instituição da Eucaristia, que é o ponto inicial do relato, surge a discussão sobre os privilégios, o poder. Quem é o maior? O mais importante? O que deve ocupar os primeiros lugares? Assim nós vemos que os apóstolos ainda não entraram no mistério da paixão de Cristo. É o momento em que Cristo reforça a qualidade do discípulo e o que constitui ser serviçal, ou seja, no serviço. E ele vai lembrar a eles, o maior dentre vós toma o lugar do mais jovem, aquele que manda o lugar do que serve. Assim é a essência do mistério do Cristo Redentor. O processo lembra a fraqueza humana, com a negação do Pedro, mas, ao mesmo tempo, a misericórdia de Cristo, que o confirma como primeiro chefe da sua igreja. Assim, queridos irmãos e irmãs, não podemos nos acomodar diante desse relato histórico que indica, ou seja, que leva às autoridades religiosas envolvidas com a política a condenar o inocente. Hoje, há muitos escribas, sacerdotes, fariseus, teólogos, que continuam condenando Jesus. Há muitos juízes que não suportam as verdades deixadas pelo Nazareno.
muitos governantes que querem apagar o que Cristo deixou e ensinou à sua igreja. Há muitos religiosos que não querem servir, mas usar o cristianismo como fonte de poder, de projeção social, principalmente na mídia. É o que nós vemos campear. Hoje, há muitas figuras que querem crescer pelo Evangelho e não com o Evangelho. Há muitos que, se o Evangelho incomoda, troca-o, elimina-o. Há muitos que, se a igreja importuna, incomoda, que seja exterminada. Ou seja, há uma inversão de valores evangélicos. É hora de formar ou tomar uma decisão. Ou qual a decisão? Continuar com a conversão ou permanecer na condenação. Queridos irmãos e irmãs, quando se condena o Cristo em sua igreja, condena a si mesmo. A liturgia, então, deste domingo, nos abre as portas da igreja para celebrar a nossa salvação. Entramos por ela ou pela do poder político, do poder mundano, da vida fácil, da exclusão de Deus. Estamos com a turma do crucifica-o ou com o centurião que confessou, realmente este homem era justo. E que Deus nos ajude a viver este plano de salvação que se consuma na cruz para depois ressuscitarmos com Cristo no domingo da ressurreição. Fique com Deus, compartilhe com seus amigos esta notícia para que muitos possam também viver santamente a Semana Santa que se inicia para então ressuscitarmos com Cristo. Ide em paz, o que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.